nublado, bem chuvoso. Esse é o dia que o Senhor fez. Regozijemos e alegremos nesse dia. Sejam todos bem-vindos. É sempre graça do Senhor, presente do Senhor, podemos estar aqui. Senhor Jesus
Senhor sobre a terra e sobre os céus. Sobre os céus, tu és Senhor. Aleluia.
como a Vera diz, é um privilégio estarmos aqui, Senhor. Pai amado, se hoje estamos aqui é porque o Senhor tem um propósito para nossas vidas, querido Deus. O Senhor quer falar conosco, Deus. Pai amado, que sejamos atentos a cada palavra dita, ó Pai, ministradas pelo pastor Paulo, ó Deus. Que essas palavras possam chegar até o nosso coração, ó Deus. Pai amado, muito obrigada, Senhor, porque o Senhor é esse Deus tremendo, Deus. O Senhor é esse Deus de milagres, esse Deus de promessas. Muito obrigada, Senhor, porque suas promessas nunca falham, Deus. Pai amado, damos graças, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, ó Deus. Muito obrigada, Senhor, porque só o fato de estarmos aqui, de termos acordado, é um grande milagre, Senhor. Nós queremos agradecer pelo dom da vida, Pai. Pai amado, que o Senhor esteja cuidando de cada pessoa aqui, Pai, falando a cada coração, querido Deus. Esteja sondando, transformando segundo a Tua vontade, ó Pai. Pai amado, que tudo que for feito nessa manhã, todos os ministérios, Pai, possam honrar e glorificar o Teu nome, querido Deus. Possam declarar que só Tu és santo, só Tu és digno de receber toda a honra, toda a glória, Pai. Pai amado, que o Senhor esteja abençoando a cada um aqui, querido Deus. Que o Senhor esteja com o Ministério de Língua Japonesa, os professores de escola dominical. Que juntos, Pai, como um corpo, possamos exercer os nossos talentos, nossos dons, tudo aquilo que foi dado por Ti, ó Deus. Pai amado, continue conosco, ó Deus. Que o Senhor esteja abrindo os nossos olhos, nossos ouvidos, para receber a Tua palavra, Pai. Esteja ministrando na vida do pastor Paulo, ó Deus. Que cada palavra dita não seja por ele, mas que seja realmente a mensagem do Senhor Jesus para nós, ó Deus. Pai amado, é por isso que eu agradeço, em nome de Jesus. Amém. Podemos aceitar? A gente sabe que nós temos visto, temos ouvido o quanto que essa questão do dom espiritual, dos dons espirituais, ao mesmo tempo é muito desejado, mas ao mesmo tempo existe uma rejeição muito grande, existe uma confusão muito grande a respeito desse assunto. E hoje nós gostaríamos de entender um pouquinho mais a respeito de alguns termos técnicos que a palavra de Deus tem, que muitas vezes a gente não entende o que a palavra quer dizer. Ou a gente ouve tanto na televisão, ou qualquer outro lugar, você vai para uma igreja, o pessoal fala, esse é o diácono, esse é o presbítero. Aí você fala, nossa, mas quem que esse povo todo? Parece nome de, sei lá, será que é nome de doença? Será que é nome de ministério, levita? E aí, tantos nomes que a gente ouve e a gente fica sem saber o que é. Então nós gostaríamos de entender um pouquinho mais a respeito desse assunto, tá bom? Eu queria que vocês abrissem a palavra de Deus lá em 1 Coríntios, capítulo 12. É o texto base que a gente tem acompanhado nesses últimos tempos, né? Nós vamos ler do versículo 12, do 28 até o 31. Ok, todos acharam? Se você não tiver com a Bíblia aí, não tem problema, você vai ler aqui com a gente na tela, tá bom? Diz assim: assim, na igreja, Deus estabeleceu primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas e em terceiro lugar mestres. Depois os que realizam milagres, os que têm dom de curar, os que têm dom de prestar ajuda, os que têm dons de administração e os que falam diversas línguas. São todos apóstolos? São todos profetas? São todos mestres? Têm todos o
todos o dom de realizar milagres? Têm todos dons de curar? Falam todos em línguas? Todos interpretam? Entretanto, busquem com dedicação os melhores dons. Aí no finalzinho do versículo ele diz que ele vai passar a mostrar um novo caminho excelente. Isso a gente vai ver num outro momento, tá bom? Eu gostaria de orar com vocês mais uma vez. Senhor nosso Deus, queremos te louvar e agradecer por esta manhã. Obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor é um Deus maravilhoso, poderoso, um Senhor que está no meio da igreja, se movendo, Senhor Deus, com graça, com misericórdia. E a Tua palavra diz, Senhor Deus, que o Senhor derramou, que o Senhor deu à Tua igreja os dons espirituais, os talentos, os ministérios. E nós queremos, ó Deus, nesta manhã, então, aprender um pouco mais da Tua palavra. Pedimos para que o Senhor esteja nos convencendo, nos orientando, nos dirigindo. Dá-nos, ó Deus, uma mente e um coração aberto para ouvir a Tua palavra e ouvir a Tua voz. Que o Senhor tenha liberdade, Senhor Deus, de mudar, Senhor Deus, aquilo que é necessário mudar em nosso interior. Quebra, Senhor Deus, de nós todos os preconceitos, todas as arrogâncias, toda a soberba, toda a frustração, muitas vezes também, a respeito, Senhor Deus, de quando nós buscamos os dons espirituais. Nós queremos, ó Deus, estar maduros e amadurecer, Senhor Deus, a respeito deste assunto. E nós queremos então, Senhor Deus, como igreja, estar, Senhor Deus, abertos para o mover, para o fluir do Teu Espírito, para o derramar dos Teus dons sobre esta igreja. E queremos, ó Deus, exaltar e glorificar o Teu nome através dos dons espirituais. Então, Senhor Deus, dá-nos entendimento. O apóstolo Paulo diz que era necessário que a igreja tivesse conhecimento, que eles não fossem ignorantes a respeito dos dons. E nós também, Senhor Deus, hoje, nós não queremos ser ignorantes a respeito dos dons espirituais, porque nós sabemos que tudo aquilo que o Senhor fez, tudo aquilo que o Senhor faz, tudo aquilo que o Senhor dá, é muito bom. Então nós acreditamos, nós cremos, ó Deus, que os Teus dons são bons, ó Deus. E é muito bom, Senhor Deus, sermos instrumentos nas Tuas mãos para ministrar na vida de muitos. Então assim nós oramos, agradecemos e Te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Assim, para começar, a gente já ouviu muito esse termo ministério, né? Dons e talentos. Você sabe a diferença entre as três coisas? Não. Quando você vê na palavra de Deus, aqueles termos, aqueles nomes, é claro para você? Você sabe qual a diferença? O que significa cada um deles? Então, primeiro eu queria entender um pouquinho assim, a definição de cada um, né? A gente poder entender isso. Primeiro, sobre dom espiritual. É uma capacitação espiritual recebida da parte de Deus para a realização de uma ou mais tarefas específicas. Nas vezes anteriores já falamos sobre isso, né? Então, dom espiritual é uma graça dada por Deus. Você não adquire ele, você não compra ele, você não recebe ele em troca de alguma coisa, em troca do teu dízimo, de oferta, de teu tempo de igreja ou a frequência no culto. Isso não define se você ganha esse dom ou não. Dom é graça. A palavra dom significa essa graça, né? Esse presente, essa dádiva dada por Deus. Então você não compra ele, é dado para você. E é uma capacitação espiritual. Significa o quê? Que você não tinha antes, você recebeu o dom, você passa a ter essa capacitação. Então, a gente vai ver alguns exemplos aqui para ficar um pouco mais claro. Exemplos de dons. Na palavra de Deus tem várias passagens da palavra de Deus que falam a respeito dos dons. Tem lá em 1 Coríntios 12, né? Versículo 7 a 10, no versículo 28 que nós lemos, Romanos também tem, Efésios também tem. Nessa lista, assim, essa lista não se fecha aqui, tá bom? Tem uma lista maior do que essa, e a palavra de Deus também tem uma lista de dons, mas ao mesmo tempo ela não se limita naquela lista que está na palavra, porque é uma coisa muito dinâmica. E Deus muitas vezes derrama um dom que não está aqui na palavra de Deus, não está relacionado ali, mas é um dom espiritual, uma capacitação sobrenatural que Deus dá. Então, sabedoria. Né? Quantas vezes a gente já viu pessoas que têm uma sabedoria que fala, puxa, de onde que ele sabe tudo isso? De onde que ele conhece tudo isso? Sabedoria não é só
conhecimento. Conhecimento todos nós temos, nós adquirimos no decorrer da nossa vida. Mas a questão é como que usamos esse conhecimento? Como que aplicamos esse conhecimento? Em um momento de dificuldade, em um momento de crise, muitas vezes você conhece muitas coisas. Você já leu o livro de autoajuda, você conhece a palavra de Deus de capa a capa, você conhece todos os salmos, todos os provérbios, mas você não sabe o que fazer. Você não sabe como fazer. Então quem tem dom de sabedoria, não tem aquelas pessoas que você gosta de sentar ao lado dela e falar assim, olha, eu estou passando por uma dificuldade desse tipo. E a pessoa tem a resposta, assim, não sei de onde que vem, mas vem aquela resposta, a gente sabe de onde vem. Mas ela tem aquela resposta sábia, e você fala assim, puxa, é isso mesmo. Isso é dom de Deus, é dom do Espírito Santo. Não adianta você forçar dentro de você, não dá. É uma graça que Deus te dá para que você tenha essa sabedoria. Tem a respeito de conhecimento também. Tem conhecimento que nós adquirimos e tem conhecimento que Deus dá. Um conhecimento profundo da palavra de Deus. Não tem aquelas pessoas que você... quantos assim, aqui já leram a Bíblia e tem uma dificuldade para entender? Nossa, eu não entendo o que está escrito aqui. Como é difícil entender a palavra de Deus, como é difícil ter o conhecimento da palavra de Deus. Aí você vê uns irmãos ou umas irmãs que você fica com a boca aberta do conhecimento que a pessoa tem. Nossa, como é que você sabe tudo isso? Eu li a Bíblia. Mas você leu a Bíblia, eu leio também, é a mesma Bíblia, é a mesma capa, é a mesma versão, e eu não consigo entender como é que você consegue. Como é que você consegue ter esse conhecimento? Como é que você consegue memorizar tantas passagens na palavra de Deus? Parece uma enciclopédia ambulante, o cara sabe grego, sabe hebraico, sabe tantas definições da palavra. Assim, às vezes o meu sogro é um desses daí. O senhor Nori, lembra daquela passagem que fala sobre isso? Está lá em Efésios tanto e tanto. Está lá em Provérbios, está lá em Salmos. Ele é mais rápido assim, de abrir na Bíblia, no papel, do que eu procurar no computador e digitar a palavra aqui para procurar. É incrível o conhecimento que ele tem da palavra de Deus. E eu sei que isso é dom também. Deus dá esse entendimento sobrenatural da palavra de Deus, o entendimento profundo da palavra de Deus. Isso é dom. Tem fé. Fé também é um dom sobrenatural. Quantas pessoas têm uma fé que você fala assim, não é possível, esse cara é doido. Esse cara, não é possível a pessoa acreditar numa coisa dessa, ou acreditar que uma situação tão difícil pode mudar. Às vezes a gente ora desconfiando, né? Deus, a gente ora como se já tivesse assim, que não vai acontecer. Deus, toca no coração do meu marido, toca no coração da minha esposa, Deus, toca no coração do meu filho, mas você já está desconfiado que o negócio não vai dar certo. Você já está pensando no plano B. O teu plano é fazer uma oração, mas o plano B é, se ele não se converter, se ele não ajeitar a vida dele, se ele não for estudioso, e se for isso, acho que eu vou ter que... você vai pensando em vários caminhos do plano B. Porque a fé não é aquela fé... Você tem fé, uma fezinha ali você tem, mas não é suficiente. Dentro do seu coração não é suficiente para mudar a situação. Mas tem a pessoa que tem o dom da fé. E quando você fala para ela, olha, eu estou passando por uma situação, será que você pode orar por mim? Fala assim, olha, pode deixar que eu vou orar por você e Deus vai fazer milagres e maravilhas na tua vida. Você fala, meu Deus, será que vai fazer mesmo? A pessoa tem essa fé, é um dom também. E a pessoa ora e acontece, porque a palavra de Deus diz o quê? Que aquele que tem fé move montanhas. Se você tem fé suficiente, pensando, olhando ali naquele monte, esse monte vai passar para o outro lado ali, vai ser lançado ao mar, vai acontecer. É o que Jesus diz. Se você tiver uma fé do tamanho de um grão de mostarda, muitas coisas acontecem. É dom também. Todos nós temos que ter pelo menos um pouquinho de fé, porque senão você não estaria aqui. Mas tem aquelas pessoas que têm uma fé sobrenatural. Tem profecia. Profecia é um negócio complicado, que é onde complica a maior parte das igrejas que nós temos hoje. Profecia tem duas formas de interpretar essa questão de profecia. Uma, nós já tínhamos compartilhado, que é aquela palavra, todo aquele que fala por parte de Deus. Então você, teoricamente, se for pensar nesse sentido, é um profeta também. Bom, eu pego a Bíblia, leio um trecho da palavra de Deus, eu vou falar para alguém.
fala assim, olha, o Salmo diz assim, então confia no Senhor, espera nele. Você está sendo um profeta, de uma certa forma, você está sendo um porta-voz dele. Mas a palavra de Deus, assim, ela tende, ela dá mais a entender, é aquela pessoa que ouve a voz de Deus claramente. Ela tem, assim, uma sensibilidade espiritual, uma sensibilidade diferenciada para poder ministrar na sua vida. Então, que você tem um problema na sua vida, você não falou para ninguém, você está orando, e de repente uma pessoa aqui na frente fala assim, olha, irmã, eu estava orando por você, Deus me mostrou isso da sua vida, você está orando por isso, você está com dificuldade nessa área, você está com um problema assim, especificamente, não é genérico não. Irmão, aqui tem alguém com dor de cabeça, Deus está curando. Isso é óbvio, né? É muito provável que tenha alguém com dor de cabeça aqui. Olha, alguém está com dor na coluna, hein? Deus está curando agora. É óbvio, sempre vai ter, não é? Se eu vou lá no grupo em japonês, que a média de idade deles é 80, 85 anos, tem alguém com problema de catarata aqui, hein? Olha, Deus, se você tiver fé, Deus vai fazer uma obra agora. Meu filho, isso é óbvio, é meio natural que isso aconteça. Não estou dizendo também que quem faz dessa maneira, às vezes Deus pode estar falando mesmo, que tem uma pessoa com catarata ali e Deus vai curar. Deus faz. Mas a profecia, essa palavra de Deus, esse conhecimento, é dado pelo Espírito de Deus e acontece também. Então, muitas pessoas têm esse dom de profecia, de profetizar. Não é só em relação ao futuro, mas em relação ao presente, muitas vezes em relação ao passado. Deus dá uma revelação, por exemplo, de uma coisa que aconteceu no teu passado. Olha, aconteceu assim na tua vida, no teu passado, isso está te impedindo de você caminhar. Então, Deus está falando para você, olha, perdoa tal pessoa, fulano de tal, naquele dia, naquele horário, eles brigaram. Né, vocês brigaram. Então, isso é profecia, uma palavra de profecia. Discernimento de espíritos. Discernimento de espírito, assim, sabe, geralmente, as mulheres têm isso, geralmente, tá? Os homens também têm. Sabe aquela pessoa que você, geralmente quem é casado, e a mulher fala assim, nossa, você fica julgando as pessoas, não é assim. Sabe quando a pessoa bate e eu falo, não gostei dele. Às vezes é de graça, né? Mas às vezes a pessoa sabe, fala, não, aquela pessoa está de enrolação. Aquela pessoa, ela diz uma coisa, mas na verdade é outra coisa. A pessoa bateu o olho e já sabe o que é. Já sabe o histórico da pessoa. Eu falei, mas como é que você sabe? Não sei, eu sei que sei. Mas você está julgando, não é assim, toma cuidado, né? Você começa a ficar preocupado. Mas muitas vezes isso é dom de discernimento. A pessoa consegue discernir o coração de uma pessoa, consegue discernir as intenções de uma pessoa só olhando para ela. É dom espiritual também. Isso precisa no meio da igreja. Muitas vezes tem pastores e líderes e tantos outros pregadores que a palavra de Deus diz que são como lobos. Eles vêm no meio da igreja para destruir a igreja, para roubar a igreja, para enganar a igreja. E quem tem discernimento consegue perceber, fala, não, aquele pastor é um enganador, aquele cara é um picareta. Mas peraí, você não viu nada, você não conhece a vida do cara, mas o cara parece tão legalzinho. Mas a pessoa que tem discernimento de espírito consegue ir além do legalzinho, porque ela consegue discernir a alma e o espírito, consegue discernir as intenções. Tem a operação de milagres. A operação de milagres é coisa que a gente não pode fazer naturalmente. Orar para uma pessoa que está enferma, orar para uma pessoa que tem problema de coração, de perna, que os médicos falam assim, olha, não tem jeito, vai viver a tua vida porque não tem o que fazer. E uma pessoa que tem esse dom de operação de milagres, a pessoa vai lá, ora por aquela pessoa e ela é sobrenaturalmente curada. É dom. Não tem como a gente forçar isso, não tem como a gente manipular isso, né? E aí a palavra de Deus vai falando sobre socorro, que tem um dom de ajudar as pessoas. Ela não mede esforço para ajudar, isso é dom também. Administração, outras versões fala sobre governo. Então administrar, a pessoa tem uma capacidade sobrenatural para administrar as coisas. Línguas, oração em línguas, talvez você já tenha visto ou não, pessoas que você vê pessoas orando, uma língua estranha mesmo, parece que está falando
Sei lá o que está falando. É bem isso mesmo, sei lá, não dá para entender. Línguas estranhas, tem na palavra de Deus também. E tem interpretação. Eu estou passando bem corrido, assim, tem uma apostila na igreja que fala a respeito dos dons espirituais. Eu tentei pegar ali, mas acho que não tem impresso. Lá tem especificado com um pouco mais de detalhes o que cada dom é, quais os seus perigos, quais assim, como que ela acontece. Então, quem tiver interesse, depois dá um nome ali para a Dilene está ali. Eu falei assim, olha, eu queria aquela apostila lá sobre dons espirituais, você pode, né, ler com mais calma, tá bom? Então, eu não quero me deter assim a muitos detalhes a respeito de cada dom, porque os dons são tão vastos, né? Tem a interpretação que é assim, uma pessoa que ora em línguas, ninguém entende. Mas quem tem dom de interpretação, ela interpreta aquilo que a pessoa está orando. Aí, nós conseguimos entender e a igreja é edificada. Dom de exortação. Tem aquela pessoa que você pode estar mal, uma depressão, uma angústia, tão assim, né? Sabe quando você está mal mesmo? E tem uma pessoa que tem uma capacidade, você conversa com ela, ela te traz uma palavra assim de ânimo, de conforto, de uma exortação que você sai animado. Isso é uma ministração do Espírito de Deus através daquela pessoa. Tem pessoa que você conversa e fica mais deprimido ainda. Você fala, nossa, eu conversei, estou mal mesmo, viu? Agora eu percebi que eu estou, né? Você fica desanimado. Mas tem pessoas que têm um dom de te levantar, de te exortar, de te erguer. Você fala, olha, eu preciso conversar com aquele irmão lá. Muitas vezes não é nem por palavra, a pessoa te dá um abraço. Não é? A pessoa, você vai, abraça a pessoa, você sente uma ministração de Deus, aí você até agradece a pessoa, puxa irmão, obrigado pelas tuas palavras. O cara não falou nada. Mas é um dom que Deus dá para aquela pessoa para te levantar, de te exortar. Dom de ensino. Tem pessoas que têm uma facilidade, uma unção de Deus para ensinar. Você ouve, você não tem vontade de ir embora. Quando é o pastor Paulo que prega, às vezes dá sono, né? Acho que eu vou embora, cara, estou cansado já passou 15 minutos, já estou cansado, não quero mais ouvir. Por quê? Porque muitas vezes me falta essa unção, esse dom de ensinar. Mas quem tem dom de ensinar, não, olha, às vezes o cara fala no mesmo tom de voz. Para ensino, assim, tem umas técnicas que a gente consegue aperfeiçoar humanamente falando, né? Então a gente tem, assim, né, tem uns recursos que a gente usa multimídia, usa vídeo, usa colorido, pula lá, faz uma piadinha, faz isso, faz aquilo, não fica parado assim, não, mas movimenta, tal. Né, então você tem algumas formas de você fazer com que o teu ensino seja melhor. Mas tem pessoa que não faz nada disso. Não usa nada dessas coisas aí, não usa multimídia, não usa vídeo, não usa nada. Não faz piada, mas o cara fala e você aprende. É dom de Deus, é graça de Deus, tem uma unção de Deus ali. Contribuição, tem gente que tem um dom de contribuir. Tem gente que segura um centavo. Eu não vou dar um centavo, eu não sei o que vai usar aquele um centavo, o pessoal fica tomando café, joga o copinho fora, isso é desperdício, não vou dar. Né? Tem pessoa que não tem dom de contribuição. Fica, né, tudo, essa luz aí está usando, por que tem 4 lâmpadas aqui em cada um, por que não usam 2? Também não vou dar meu dízimo não vou dar minha oferta não vou, porque não está economizando. Aí fica lá segurando. Mas quem tem dom de contribuição dá liberalmente. É dom de Deus. E parece que o saco do... sabe, é igual quando Jesus multiplicava os pães? Jesus foi multiplicando os pães, ele não ficou regulando. Só pega um aí, não pega muito não, senão vai faltar para o outro. Não, vai dando, e depois no final sobra muito. Como é que você contribui tanto se nunca falta na tua casa? Eu seguro todo R$1 ali e sempre está faltando. É graça de Deus também, é um dom que Deus dá. Misericórdia. Misericórdia é aquele coração de perdão, de misericórdia, que tem paciência com as pessoas. Eu estou falando dos dons, depois a gente vai explicar sobre essa questão de habilidade e ministério, você vai entender por que tem tudo isso daqui. Então, misericórdia é uma pessoa que não é dó das pessoas, mas tem um prazer assim, de ajudar, de ouvir os lamentos das pessoas. Tem gente que não tem paciência, né? Já vem lá falar dos problemas dele, mas, cara, você dá um jeito na tua vida aí, rapaz, você fica reclamando toda hora, porque o trabalho está ruim, porque o chefe está ruim, porque não sei o que está ruim, porque o clima está ruim, você fica reclamando. E tem gente que não tem paciência de ouvir esse tipo de coisa.
Mas tem aqueles que têm dom de misericórdia. E a pessoa senta do lado dela e ouve, é mesmo, rapaz, teu chefe é chato, puxa vida. A pessoa está sofrendo mais do que você. Você fica até desconfiado, né? Falei, nossa, você está sofrendo tanto sim, nem eu sofro tanto, mas você está sofrendo por causa do meu chefe, por causa do meu marido, por causa da minha esposa. É dom de misericórdia, a pessoa tem misericórdia. E aí tem talentos. Talentos é diferente de dons. Nós já falamos um pouquinho sobre isso também. Talento é uma habilidade natural, que uma pessoa possui desde o nascimento ou que adquire no decorrer da vida. Então, talento muitas vezes nasce com você, você tem um talento, nasceu com você, é uma coisa natural, ou você vai adquirindo no decorrer da tua vida. Você vai fazendo curso, faz curso de música, faz curso de pintura, né? Faz mesmo a parte do ensino, por exemplo. Você tem um talento para ensinar, mas você foi adquirindo as técnicas, foi aprendendo. Então você vai aprendendo. São coisas naturais. É diferente do dom espiritual que você simplesmente recebe e você tem essa capacitação. Tá? Alguns exemplos de talentos. Talento para música, talento para artes. Essas artes, assim, não é só arte de pintura, mas a arte em geral. Você pode ter facilidade para fazer um trabalho manual, você pode ter facilidade para, sei lá, fazer uma escultura, você pode ter uma facilidade para fazer um teatro, por exemplo, né? Você pode ter facilidade para dançar. Isso é arte. Então, pessoas que têm esses talentos têm essa coisa natural. Se você pega uma pessoa que não sabe dançar igual eu, e coloca uma música legal, até a gente se empolga, mas fica horrível, não fica legal. Fica um negócio, nossa, o que é isso? Você fica até assim, né? Nossa, né? Para de pagar um mico aí. Né? Agora você põe uma pessoa legal para dançar, puxa vida, que coisa bonita que é. Né? Aquelas danças, assim mesmo, aquelas danças de rua, você fica impressionado com a movimentação que o pessoal faz. Parece fácil, você fica até empolgado, quer fazer igual, mas não dá para fazer igual. É talento, a pessoa tem talento para isso daí. Né? Esportes, tem pessoas que têm talento para o esporte. O meu filho é um daqueles que não tem talento para esporte. Meu filho tem outros talentos, mas para esporte ele tem às vezes um dom que atrapalha o talento, né? Porque ele é muito misericordioso. E aí quando ele começa a jogar bola, ele tem dó dos outros, sabe? E aí até o time adversário, ele fala assim, vai amigo, vai! Aí o outro faz gol, ele vibra pelo outro, entendeu? E ele não tem aquele espírito de competição, de, né, vamos lutar, vamos correr atrás. Se pega a bola dele, não, tudo bem, não tem problema nenhum. Então, não dá, ele não tem muito esse talento para essa parte de esporte de competição. Né? Agora tem gente que tem. Então, se for chamar para um time, já fica sabendo, tá bom? Se for chamar ele para jogar e eu também, não vai dar muito certo. Tá? Não chama pastor para jogar, não, porque pastor geralmente tem dom de misericórdia. Então, não dá muito certo. Ele tem dó, morre de dó, vai pegar a bola, vai pastor, pega a bola, e o cara não pega. Ah não, coitado dele, deixa ele... Né? Então, não dá muito certo. Tem trabalhos manuais, gastronomia, tem gente que gosta de cozinhar, tem uma facilidade para cozinhar. Aqui tem muita gente que tem esse dom, na área gastronômica, né? Então, tem uns que não tem. Tem a parte de cálculo, né? Tem gente que calcula assim, de uma forma tão rápida, tão fácil. Tem gente que tem dificuldade na área de construção, a área de fazer coisas, fazer a parte de marcenaria, construir alguma coisa. A pessoa tem facilidade. Memorização. Olha, tem uma pessoa que eu conheço que é impressionante. Eu não vou falar o nome dela porque ela morre de vergonha. Acho que ela estava por aí, mas tudo bem. Ela é professora. Assim, pelo menos trabalhou muitos anos como professora. E ela contava algumas coisas que ela fazia na classe, na sala de aula, que eu ficava assim, não é possível, isso não é normal. E ela achava que era normal. Para mim não é, porque eu não sou assim. Ela dizia assim, que ela dava aula no estado, e em cada classe tinha lá 40 e poucos alunos. E ela tinha lá, sei lá, 5, 6 classes, até mais, né, que ela dava aula, porque sabe como que é, você dá aula para muita gente. Ela chegava no primeiro dia de aula, bom dia alunos, meu nome é tal, eu vou dar aula de tal coisa, e eu queria então conhecê-los. Então tá bom. Aí tinha aquela fila de alunos, 40 pessoas, eu falava, por favor, fale o seu nome. Aí o pessoal ia falando o nome, tipo, começava Letiane, Pedro, né? Então ia vindo, Márcio, Sandra, e o pessoal ia falando o nome. Uma vez só, 40 nomes. Eu falava, tá bom.
Aí ela começava então, você é tal, você é tal, você é tal, você é tal, e passava para os 40. E ela não esquecia o nome desses 40, não era só no dia, e não esquecia depois. E não era só uma classe de 40, era um monte de classe de 40. Tem um talento especial, tem gente que é assim. Irmãos, me perdoem se eu esqueci o nome de vocês, se eu confundi, tá bom? Porque eu não tinha esse talento. Fazer o quê, né? Eu não nasci com isso, mas tem gente que nasce. Tem gente que tem esse talento. Tem curso de memorização, que ajuda você a trabalhar isso para te capacitar nesse sentido. Mas tem gente que tem esse talento. Decoração, vestuário, organização, redação. Então, tudo isso é talento. São coisas que nós nascemos com ele ou adquirimos durante a nossa vida. Agora, ministério. Ministério é uma palavra que todo mundo gosta de usar, né? Eu sou do ministério tal, sou do ministério de louvor, sou do ministério da recepção. O que é ministério? O ministério vem da palavra diaconia. Então, talvez você já tenha ouvido falar a palavra diaconia, diácono, né? Eu sou o diácono da igreja, né? Tem gente que gosta de falar essa palavra diácono. Diácono significa serviço. É só isso. Quando a gente fala assim, ministério, né? Mesmo o ministério da educação, ministério da saúde, é serviço. Então, é uma entidade que cuida do serviço a respeito daquele assunto. Então, por exemplo, se você fala assim, eu estou no ministério da recepção é o serviço de recepção. Ministério de louvor é o serviço que cuida da área de louvor. Ministério de escola dominical é um serviço que você trabalha com educação infantil lá em cima, né? Ou aqui embaixo também. Então, é um serviço. Então, ministério significa servir, ajudar, auxiliar, cuidar, desempenhar uma função, fornecer, oferecer. Isso é ministério. Agora, como é que as coisas se relacionam? Deixa eu dar alguns exemplos de ministérios antes, tá bom? Na palavra de Deus, tem, assim, tem a parte de dons e ministérios, e às vezes as coisas se misturam e a gente não consegue entender. Mas apóstolos, por exemplo, apóstolos, profetas, mestres, exemplo de ministério. Bispos, pastores, evangelistas, presbíteros, diáconos. Então tem várias referências em 1 Coríntios, Efésios, e Timóteo tem a respeito de ministério. O que é esse ministério? Ministério é prestar serviço. Não tem uma coisa que Jesus diz assim, olha, aquele que quer ser maior no reino de Deus, seja o menor. Quer dizer, que seja aquele que serve. Então, quando a gente está servindo alguém, quando a gente serve alguém, a gente está exercendo um ministério. Então, todos esses nomes bonitos aqui que aparecem, que você fica pensando, quem que são esses caras? São servidores. São pessoas que servem a igreja em ministérios específicos, um serviço específico. Por exemplo, apóstolo. Hoje está na moda usar o nome apóstolo, né? A gente sabe que na palavra de Deus, Jesus escolheu 12 discípulos, e esses 12 discípulos Jesus chamou de apóstolos. E depois de um tempo, assim, ao longo da história da igreja, esse nome ficou apóstolos para aqueles 12 e mais alguns depois. Só que na nossa era, agora na nossa modernidade, surgiram vários apóstolos também. Mas o que é esse ministério apostólico? O ministério de apóstolo, ele está muito ligado com aquele que começa alguma coisa. Ele é representante de uma pessoa, é como se fosse não é exatamente um porta-voz, mas é um embaixador. Então, por exemplo, vamos supor que aqui é um país, Amandinha, nós queremos que você vá lá representar o nosso país e que você implante a nossa forma de acreditar, a nossa forma de ser, e etc, etc, etc. Então, nós estamos falando que a Amanda é apóstolo desta igreja e ela vai lá para começar alguma coisa nova. Né? Então, tem a ver com essa... sabe quando não existe e nada ali, e você começa um trabalho ali, representando alguém? Isso é apóstolo. É um ministério apostólico. Então, o ministério apostólico está muito ligado com essa questão de missionário também. Só que você não, como o apóstolo Paulo diz, você não, fala assim, olha, eu não vou perder meu tempo colocando algo dentro de um fundamento alheio, ou seja, já foi feito ali. Eu não vou repetir, vou fazer uma coisa que já existe ali. O ministério apostólico, ele vai num lugar onde ninguém foi. Ele vai implantar e falar do reino de Deus onde ninguém ouviu falar. E ali, ele vai implantar o reino de Deus, a igreja de Jesus Cristo,
aonde nunca ninguém pregou o evangelho. Isso é ministério apostólico. Agora, um cidadão sair do meio da igreja porque brigou com não sei quem, porque não gostei de não sei quem, e abrir uma igreja ali na esquina e ele se chamar de apóstolo, isso não é ministério apostólico. Eu não quero entrar nesse mérito, hoje não existe mais apóstolo, porque tem gente que diz que não existe mais apóstolo. Apóstolo é só os 12 e mais alguns. Alguns dizem que existe. Existe sim o ministério apostólico. O ministério apostólico existe até hoje. Tem pessoas que se levantam e vão no meio do nada, quase nada, só tem pessoas ali, nunca se ouviu falar do evangelho, e o cara começa um trabalho ali, e a igreja começa a ser implantada, e começa a ter a transformação no meio daquele povo ali. É um ministério apostólico. É um ministério missionário, mas apostólico, com caráter apostólico. Então existe sim um ministério apostólico. Mas do cara se auto-intitular apóstolo, e ele simplesmente abriu uma igrejinha, não desmerecendo, é bom que o evangelho de Deus mas ele se orgulhar, eu sou apóstolo, me chama de apóstolo, hein? Não me chama de pastor não, eu sou apóstolo. Isso é meio assim, não está de acordo com a palavra de Deus, tá? Ministério profético, que é o que a gente já falou, são profetas, são pessoas específicas que têm aquela sensibilidade de falar de Deus, falar aquilo que Deus está falando, né? Mestres são aquelas pessoas que ensinam, que têm um ministério de ensino muito forte. Agora, essa palavra bispo também, a gente ouve muito na palavra de Deus. Mas o que significa bispo? Bispo, na verdade, é uma pessoa que coordena, é um coordenador. É uma pessoa que, se for, por exemplo, pensar numa empresa, é o cara que gerencia, é um gerente, é um diretor de uma empresa que coordena as coisas que acontecem dentro do seu trabalho. Então, o bispo é a mesma coisa, é uma pessoa que é um coordenador. Ele serve para quê? Para servir a igreja, para a coisa não virar bagunça. Então, bispo, ele serve para coordenar as atividades da igreja. O ministério pastoral, então ele na verdade é um ministério também. O ministério pastoral que é de cuidado das pessoas, de ministrar na vida das pessoas, de curar as feridas, de ser um instrumento de Deus para curar as feridas das pessoas, de orientar, de conduzir. Então, esse é o ministério pastoral. Tem evangelista tem o ministério de evangelizar. A pessoa tem facilidade para evangelizar, de falar de Jesus para as pessoas. Né? A gente já falou sobre isso também. Tem pessoas que especificamente, ela sai do meio da igreja e vai falar de Jesus para as pessoas. Ela tem essa facilidade, então é o ministério de evangelista. Presbítero, ele tem a gente ouve muito de presbítero, né? Eles são os líderes da igreja, das igrejas também, são líderes. Eu sou presbítero. Aí você não sabe se é presbítero é melhor, diácono, né? Tem gente que fica mais arrogante por causa do presbítero, porque o diácono é aquele que serve. Então todo mundo que exerce o ministério é um diácono, porque ele é um cara que exerce seu ministério servindo. Presbítero também, mas o presbítero ele ajuda a organizar. Então, na verdade, essa palavra presbítero, essa palavra bispo, quando a palavra de Deus faz uma referência, elas se misturam. Então, na verdade, ora é chamado de bispo, ora de presbítero, às vezes de apóstolo também, porque esses ministérios são muito similares. Então, os nomes, elas se misturam, não são funções muito distintas, não. São as mesmas funções, tá? Aí depois você tem ministério de dirigente de louvor, instrumentista, tesoureiro, professores de escola dominical, recepcionista, secretário, operador de multimídia, operador de vídeo e etc. E assim vai. Agora, sabe o que é importante a gente entender? Fazendo um resumo. Ministério é o que fazemos. Dons e talentos são habilidades dadas por Deus para exercer bem o nosso ministério. Aí que a coisa começa a se relacionar. Sabe qual é o problema das pessoas? Geralmente elas procuram os dons. E só querem os dons. Mas dom e talento é uma ferramenta somente. O que Deus quer que você faça, o que Deus quer de você, é que você exerça o seu ministério. Então, eu vou dar um exemplo para você. A questão de profissão, por exemplo. Vamos supor que você vai trabalhar como marceneiro. Isso seria um ministério, marcenaria. Você trabalhar com madeira, fazer móveis.
Você trabalhar com marcenaria, isso é um ministério, você está fazendo um serviço. Só que para você fazer um serviço, você precisa de dom e talento. Você precisa de habilidades para fazer aquilo. Então, quando você vai exercer, por exemplo, esse trabalho de marcenaria, você precisa ter o talento de marceneiro. Você precisa saber, você precisa fazer cálculo, você precisa ter essa facilidade. Facilidade no trabalho manual, precisa saber cortar as madeiras, né, fazer os ajustes. Você precisa ter essa facilidade na tua mão. Tem gente que tem gente que não tem. Então, você exercer um ministério onde você não tem dom e habilidade, você pode até fazer, mas não vai dar muito certo. Você vai se frustrar, você vai acabar, né, criando algum tipo de confusão. Então isso acontece. Por exemplo, você vai exercer o ministério da parte de gastronomia. Falou assim, olha, a gente vai trabalhar no ministério de fazer almoço para a igreja. É um ministério. Só que para você exercer esse ministério, você precisa de dons. Você precisa de talento. Qual o talento, o dom que você precisa? Você precisa saber cozinhar. Se você não consegue nem fritar um ovo. Se o teu miojo desanda, né, você vai fazer um miojo, seca a água. Ou vai fazer o arroz, fica duro. Ou fica papa. Você não consegue acertar uma. Você vai fazer o bolo, murcha. Você vai fazer o bolo, esqueci de colocar o ovo. Nossa, eu não tenho facilidade, não dá. Aí para você exercer um ministério na cozinha, eu acho que não vai dar muito certo. A não ser que a igreja tenha dom de misericórdia. Aí dá. Coitado irmão, deixa ele lá. Mas como nem todo mundo tem dom de misericórdia, vai dar problema, entendeu? Então, as pessoas buscam muito dons. Eu quero dom disso, eu quero dom daquilo. E tem muita gente que tem dom, só que não exerce o ministério. Mas o que Deus quer é que você exerça o ministério. É isso que nós precisamos orar. Senhor, qual é o ministério que o Senhor tem para a minha vida? O que o Senhor quer que eu faça? E quando Deus te falar, olha filho, eu quero que você faça isso, eu quero que você faça aquilo, Deus vai te capacitar para fazer isso. Ou através dos teus talentos, ou através dos teus dons, ou através das duas coisas. Ministério é o que fazemos. Dons e talentos são habilidades, são ferramentas. Você precisa de ferramenta. Você vai furar uma parede, você precisa de furadeira. O teu ministério é furar a parede, mas se você não tiver a ferramenta, você não consegue fazer. É justamente isso. Então é isso que nós precisamos entender. E só relembrando que dom, ministério, talento, tudo isso. É para servir as pessoas. É para servir a igreja de Deus. Para servir as pessoas que não conhecem a Cristo. É para ministrar na vida das pessoas. O que é ministrar? Servir. Prestar serviço para as pessoas. Então nenhum dom, nenhum talento, nenhum ministério é para você mesmo, mas é voltado para as pessoas. No versículo 31, a palavra de Deus diz assim: busquem com dedicação os melhores dons. Nós vemos na palavra de Deus que o dom é Deus que distribui. O talento é Deus que distribui. As duas coisas são graça de Deus. É presente de Deus para todos nós. Mas ao mesmo tempo a palavra de Deus diz assim para você buscar com dedicação. Busca para valer. A palavra de Deus fala assim para você buscar os melhores dons. O que é o melhor? Qual é o melhor ministério? É aquele que pode efetivamente ministrar na vida das pessoas. Você pode fazer isso, você pode orar por isso. Então, tem muitos ministérios que existem na igreja, nas igrejas em geral, que servem para exaltar a si mesmo. Esses ministérios, às vezes, a gente quer eles. Esse que aparece, eu quero um ministério que aparece. Que as pessoas olhem para mim, que me elogiem, que me abracem. Poxa vida, é isso mesmo, né? Que é o reconhecimento das pessoas. Tem muitos ministérios que são assim, dentro da igreja. Que se exaltam, que se exibem, e que no final das contas não servem para nada. É exatamente isso, ministérios que não servem para nada. Porque aquele ministério está sendo para servir a ele mesmo, para a sua própria satisfação, para a sua própria exaltação. Porque aí já não pode ser chamado de ministério. Porque se ministério é servir, e servir você serve outras pessoas, e se você está exercendo um ministério que não serve outras pessoas, não é ministério. E quando Paulo fala assim, olha, vocês procurem
fazer, servir as pessoas daquilo que pode servir melhor as pessoas, daquilo que pode alcançar as pessoas, daquilo que pode abençoar as pessoas. E quando você orar, Deus, me dá sabedoria, me dá percepção, para que eu possa servir melhor os meus irmãos, Deus automaticamente vai te dar dom e talento para aquilo. Nós podemos orar. Você pode orar por um dom de profecia? Pode. Você pode almejar ministério apostólico? Pode. Ministério de evangelista? Pode. Eu quero ser pastor. Eu gosto de cuidar das pessoas. Eu tenho dó de todo mundo. Dó não, misericórdia. Eu tenho misericórdia de todo mundo. Eu morro de misericórdia por todo mundo. Eu não posso ver alguém sofrendo que, puxa vida, eu quero, sei lá, se eu pudesse trocar o meu coração com o dele, meu coração é feliz, eu queria trocar com o dele para ele ficar bem. Né? Você tem esse coração. De repente, o teu ministério é pastoral. Olha, eu gosto de organizar as coisas. Eu gosto de fazer cálculo, eu gosto de fazer, controlar, eu gosto das coisas certinho, retinho. Tem gente que gosta assim, os bancos tudo alinhadinho, contadinho, bonitinho. Opa, tem 15 aqui, então tem que ter 15, 15, 15, 15. Não pode ter 15, 15, 15, 14. Aí a pessoa começa a dar um treco, né? Ah, não, está errado ali. É dom de organização, de governo. Tá, mas só você ter o dom em si, o que você faz com ele? Você tem que exercer o ministério. Opa, então eu vou exercer o ministério de arrumar os bancos. Aí é ministério, usando o quê? Usando o dom de organização que você tem. Aí você deixa enfileiradinho, bonitinho. Aí quando vem alguém visitar a igreja pela primeira vez, puxa, que igreja organizada. Puxa, como as coisas são ajeitadinhas. Como as coisas estão bonitas no seu lugar. Isso honra a Deus. Por quê? Por causa do ministério que uma pessoa está exercendo dentro da igreja. É ministério, os ministérios são os mais diversos, não dá para enumerar eles. Deus é muito criativo nos ministérios dele. Ministério de dança, ministério de tantas outras coisas que é tão legal de ver. E você fala assim, puxa, como Deus é bom, como Deus é maravilhoso, olha como Deus dá tantas capacidades para as pessoas. E todos nós, cada um de vocês, sem exceção nenhuma, cada um de vocês tem um dom, tem um talento. E Deus quer entregar nas tuas mãos o ministério para exercer dentro da igreja, dentro do corpo de Cristo e fora do corpo de Cristo também. Então, que vocês possam buscar em Cristo Jesus os melhores ministérios, os melhores dons. Então peça para Deus, você gostaria que as pessoas, às vezes você não tem, alguns têm aquele sentimento, puxa, eu gostaria muito que as pessoas viessem para a igreja e elas ouvissem uma palavra assim no coração delas. Sabe aquela palavra que enche o coração, que conforta? Puxa, a pessoa saiu tão feliz, tão ministrada. Às vezes você tem esse coração. Então, de repente você tem um dom de exortação, ou de repente você tem esse sentimento, mas você não consegue exortar. Você pode orar a Deus, derrama o dom de exortação no meio da tua igreja. Aí Deus pode derramar esse dom sobre você. Você pode orar por dons específicos. E aí você recebendo esse dom, você vai ter um ministério de aconselhamento. Olha, tem algum conselheiro aqui? Eu estou precisando resolver alguns problemas. Fala com aquele irmão tem dom de sabedoria, tem dom de exortação, tem um dom de misericórdia. Fala com ele. E os dons, então, vão servindo, vai edificando a igreja, o corpo de Cristo, e todo mundo vai sendo fortalecido. Então todos nós temos esse chamado de Deus. Todo mundo tem de Deus um ministério para exercer. Eu queria passar um vídeo, vou pedir para o Everton colocar para a gente. Tem eu vou contar a história dessa música. Na verdade, eu só queria pegar o nome da música. Eu esqueci de anotar o nome da música. É uma música num dialeto africano. E essa música aqui, ela foi escrita, ela foi composta para fazer parte de um jogo, de um joguinho. E essa música ganhou vários prêmios. E ela é cantada por vários corais do mundo inteiro.
E se você pega a tradução dessa música, num joguinho onde adolescentes, onde criança, onde adultos jogam, a tradução dessa música é exatamente o Pai Nosso. A letra é o Pai Nosso. O Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, santificado seja o Senhor, perdoa as nossas dívidas, perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas iniquidades. Então, a música vai falando sobre isso e faz parte de um jogo. A pessoa que escreveu, ela preferiu não falar qual que é a crença dela. Porque ela não quer que o fato de ela crer em alguma coisa influencie a pessoa de uma forma assim, puxa, é legal, gostei, você da religião dele. Ele não quer que aconteça isso. Mas ao mesmo tempo, ele é um compositor americano, jovem, acho que ele nasceu em 76, e ele compõe várias músicas. E muitas músicas que ele compôs têm teor falando sobre Deus. E esse daqui é um deles. Então eu queria que vocês ouvissem. Então ele está usando o talento dele, de alguma forma, para glorificar a Deus. Mesmo que seja para fazer um jogo. E é interessante também, ao mesmo tempo, estas crianças que são africanas, elas cantam essa música, é um coral infantil, e eles também, dessa forma, estão glorificando a Deus com os talentos, com a simplicidade que eles têm. Eles não têm muita coisa, não têm muito recurso, não. Mas a gente vê no olhar deles, o olhar quando eles cantam, quando eles levantam as mãos, quando eles olham para os céus, a gente vê assim aquela sinceridade no coração deles. E é isso que torna o ministério bonito. Não é uma coisa complicada, mas é uma coisa simples. Então vamos assistir junto? Pode passar, por favor?
pedir para passar esse áudio, só o áudio, bem baixinho, para nós podermos orar ao Senhor. Ao som de Pai Nosso, que estás no céu, santificado seja o teu nome. Que toda honra, toda glória seja dada a Cristo Jesus. Através da sua vida, através da minha vida. Que você possa encontrar o seu ministério dentro do corpo de Cristo. Que você possa encontrar o seu ministério para glorificar a Deus. Porque eu tenho certeza de que Deus tem dado nas tuas mãos um ministério maravilhoso para ministrar, para servir, para tocar, para alcançar, para libertar, para curar, para transformar a vida de uma pessoa. Então que Deus possa usar a sua vida tremendamente. Então, nesse momento eu queria que você então orasse ao Senhor, consagra ao Senhor tudo que você tem, os teus dons, os teus talentos, consagra os dons que Deus vai dar nas tuas mãos, talvez você não tenha hoje ainda, mas Deus vai dar. Consagra nas mãos do Senhor a tua disposição, o teu tempo, para que você possa exercer um ministério diante da presença do Senhor. Então vamos orar, temos tempo de oração. Você pode ficar de pé agora? Vamos orar juntos. Você pode levantar suas mãos para o Senhor, como que entregando, consagrando tudo que você tem para o Senhor. Senhor nosso Deus, aqui está, Senhor Deus, o teu povo, tua igreja. Aqui estamos nós, Senhor Deus. Nós não temos muita coisa para oferecer ao Senhor. O Senhor é o dono da prata e do ouro, o Senhor é o dono de todas as coisas. Tudo está nas tuas mãos, ó Deus, e o Senhor é dono de todas as coisas. O que é, Senhor Deus, o que nós temos diante da tua presença é tão pouco, ó Deus. Mas, ó Senhor Deus, o pouco que nós temos, aquilo que o Senhor tem confiado em nossas mãos, a nossa saúde, a nossa família, os nossos bens, a nossa profissão, as nossas habilidades, os nossos talentos, nós queremos consagrar nas tuas mãos. Nós queremos, ó Pai, na verdade, é devolver ao Senhor, porque tudo que nós temos não é nosso, ó Deus. Na verdade somos somente mordomos, estamos somente cuidando daquilo que o Senhor nos deu, porque nada, Senhor Deus, nós levaremos desse mundo. Então, Senhor Deus, enquanto nós estamos aqui neste mundo, vivendo, enquanto, Senhor Deus, todas estas coisas estão nas nossas mãos, nós queremos usar para te honrar e para te glorificar. Nós queremos usar, Senhor Deus, nossos dons também. Aquilo que já temos, aquilo que recebemos, aquilo que iremos receber, ó Deus, nós queremos usar para te honrar e te glorificar. Pai, nós não queremos ser levianos. Nós não queremos ser, Senhor Deus, como, Senhor Deus, aqueles que têm dons e talentos nas mãos, mas que usa para si mesmo, para honrar-se a si mesmo. Mas queremos te honrar, ó Deus, queremos te glorificar, queremos te exaltar, queremos, ó Pai, ministrar na vida de pessoas, queremos, ó Pai, consagrar o ministério que nós já estamos exercendo. Muitos aqui já exercem algum ministério dentro do corpo de Cristo, Senhor Deus, e também no mundo afora. Queremos consagrar, Senhor Deus, estes ministérios nas tuas mãos. Perdoa-nos, ó Deus, porque usamos muitas vezes esses ministérios para honrar a nós mesmos, para nos glorificarmos a nós mesmos, para recebermos reconhecimento das pessoas.
Senhor Deus, perdoa-nos. Mas agora, Senhor Deus, a partir de agora, queremos consagrar, Senhor Deus, todos os ministérios desta igreja nas Tuas mãos. Todos os ministros do Senhor, aqueles que servem, os diáconos, todos nós diáconos que servimos, presbíteros que lideram, Senhor Deus, que são líderes, aqueles, ó Pai, que estão aqui, que têm dons e talentos, e estão procurando, Senhor Deus, seus ministérios, nós entregamos nas Tuas mãos, ó Pai, e que, Senhor Deus, essa igreja seja cheia dos Teus ministérios, ó Deus, de serviço, que serve, Senhor Deus, que serve ao próximo com amor, ó Pai, ministrando na vida de muitos. Cura, Senhor Deus, os feridos, restaura os cativos, liberta, Senhor Deus, os oprimidos, através dos ministérios desta igreja, Senhor Deus. Ministra, Senhor Deus, faz milagres e maravilhas através dos ministérios desta igreja. Cura, Senhor Deus, o coração ferido, tira, Senhor Deus, uma alma de uma depressão, através dos ministérios desta igreja. Senhor Deus, glorifica o Teu nome, exalta o Teu nome, Senhor Deus, neste lugar e por onde nós andamos, através dos ministérios desta igreja. Que as crianças aprendam a Te amar, a Te honrar, Senhor Deus. Que os jovens e adolescentes se prostrem diante da Tua presença e honrem ao Senhor. Que os jovens, Senhor Deus, olhem para os céus e vejam a Tua glória através do ministério desta igreja. Nós oramos, ó Pai, pedindo, Senhor Deus, o Teu mover, o Teu derramar e a Tua unção, Senhor Deus, neste lugar. Glorifica o Teu nome, a ninguém mais, glorifica o Teu nome somente. Não glorifica, Senhor Deus, o nome, Senhor Deus, desta denominação. Não glorifica pessoas, nem pastores, nem líderes, nem diáconos, seja quem for, ó Deus. Nós não queremos ser exaltados neste lugar, mas somente queremos exaltar o Teu nome, glorificar o Teu nome, Senhor Deus. Então, Senhor Deus, assim queremos consagrar, entregar, Senhor Deus, tudo aquilo que vier a ser feito, tudo aquilo que é feito através desta igreja. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor do nosso Deus, o nosso Pai, e que a comunhão, a força e o poder do Teu Espírito Santo esteja com esta igreja, com este Teu povo, hoje e para todo sempre, para a honra e glória somente do Senhor. Nós oramos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém. Amém. Pode se assentar. Que o Senhor seja glorificado e exaltado através das nossas vidas, através da vida de vocês. Eu vou chamar... Quem eu vou chamar primeiro? Quem está mais nervoso? Vinícius, Renê, vocês podem vir aqui? Eles gostariam de testemunhar aquilo que Deus tem feito na vida deles, tá bom? Então eu vou pedir para vocês virem à frente. Alô, estou muito nervoso. Tô acertando. Eu queria primeiramente agradecer todas as orações que fizeram pela gente, as mensagens que a gente recebeu, e a gente está muito contente de ter voltado até a igreja. A gente queria contar o que realmente aconteceu com a gente. No dia 13 de abril, a gente apresentou o Breno na igreja. No domingo, na terça-feira, ele começou a vomitar. Começou a passar mal, vomitar? Começou a vomitar na terça-feira à noite. A gente achou que não seria nada. Aí na quarta-feira de manhã ele acordou vomitando de novo. Aí a gente correu com ele para o médico e fez alguns exames de manhã, e à noite ia ficar pronto os exames, na quarta-feira. Aí na quarta-feira à noite a gente foi pro hospital, na São Nicolau. Aí chegamos lá, eles falaram que os exames do hemograma dele, exame de sangue, estava dando muito alterado, que era para ir direto para o hospital para internar. Aí a gente chegou num PS no Hospital Ipiranga
e passamos a noite em claro, numa sala de médico mesmo, porque no PS tinha bastante criança. A gente ficou com ele tomando soro e ele começou a vomitar muito, e vomitou, até umas 6 horas da manhã chegar uma médica e falar que ele estava muito mal e que tinha que ir direto para a UTI. Aí foi quando nós ficamos desesperados. E, assim, sem saber o que fazer, né? Aí a gente começou a ligar, ligamos até para a Miriam, precisava de ajuda e não tinha vaga na UTI. E aí a hora que a gente começou a orar, a Inês tremia muito, a gente ficou desesperado, corria no hospital e não sabia realmente o que fazer. Aí conseguimos uma vaga no PS onde tinha mais crianças e ele estava tomando soro e a gente sabia que ele estava mal. E aí colocaram a gente numa outra sala de isolamento, porque não sabia o que ele tinha. Aí fizeram um exame de meningite, que eles estavam desconfiados que ele estava com meningite. Não deu nada. E aí a gente estava sempre orando lá, pedindo para uma vaga na UTI, que realmente não tinha. E aí a gente ligamos para a Miriam, liguei para alguns conhecidos meus que é médico, e aí nós conseguimos no mesmo dia à noite uma vaga na UTI, isso na quarta-feira. E aí fomos para a UTI, sem saber o que ele tinha. E aí começaram a medicar ele na UTI, aos pouquinhos parecia que estava melhorando, até que um dia à noite lá ele deu uma apneia, deu uma parada respiratória nele, aí tiveram que entubar ele, e aí foi um dia que eu cheguei lá e a gente estava desesperado também, que teve que entubar ele. Até então ele estava mamando, estava brincando com a gente no hospital, e aí entubaram ele. Aí a gente já não conseguia brincar tanto com ele colocaram um catéter nele para ele se alimentar, e ele começou a inchar, e ficou bem inchado, ficou com o rosto bem grande, e aí ele começou a perder temperatura, não conseguia esquentar o corpo. Aí teve até um dia no hospital que colocaram umas bolsas de água quente nele, eram umas luvas, na verdade, para esquentar ele, chegou a estourar, e ele realmente não conseguia esquentar, até colocaram ele dentro de uma incubadora. Aí a gente já não conseguia nem quase tocar nele, né? E na UTI ficava ou eu ou a Renese. Aí depois que entubaram e que ela não podia dar mais mamar no peito, a gente costumava revezar. E aí, acho que antes de entubar também, a gente ligou para o seu Nori, pedimos para ele lá, ele foi lá, fez uma oração, a gente até ficou feliz. Que depois que ele saiu, ele até deu uma risadinha lá, falou, nossa, agora vai melhorar, né? Então a gente acreditava mesmo que aquele dia, falou, nossa, agora vai, né? E aí depois que entubaram ele começou a piorar, e ninguém falava pra gente o que ele tinha. Na verdade, eles falavam que era uma infecção generalizada no sangue que já estava pegando todos os órgãos. E a gente ficou desesperado, realmente sem saber o que fazer. Aí teve um outro dia lá que a Renese que ia ficar com ele, ela ficou desesperada, que parecia que ele estava chorando, ele estava dentro da incubadora, e ela me ligou e falou, vem pra cá. Aí esse dia foi o dia, posso dizer que foi o pior dia da minha vida e o dia que eu mais orei. Que eu acho que eu até falei para ela, de hoje em diante eu aprendi a orar de verdade, né? Aí eu estava lá e ele já estava clinicamente melhor, mas ele estava com o rosto muito inchado, não conseguia nem abrir os olhos mais. E aí ele precisava receber sangue para sair do hospital. E aí não chegava o sangue, estava atrasado um dia já para chegar o sangue, e nada do sangue chegar. E aí quando chegou, eram umas 10 horas da noite, eu que estava lá com ele no hospital, eles foram tentar colocar o sangue nele, pelo catéter. E aí começaram a colocar o sangue não entrava, estourou aqui, vazou todo o sangue. Aí eles tiveram que limpar ele, trocaram o catéter dele e o sangue não estava entrando pelo catéter. Aí foram tentar achar uma veinha no braço dele, estourou a veia, não conseguia colocar a veia, não conseguia colocar o sangue nele. Aí a gente ficou desesperado, no hospital tinha umas seringas que vai a sedação, eles iam colocar a seringa pela sedação, ia colocar o sangue por onde vai a sedação, uma seringa que vai
fechando aos pouquinhos, né? Aí foi esse dia que eu sentei numa cadeira e comecei a orar, e ele se mexia muito. Aí pedi para Deus, quando eu abri o olho, eu vi que a seringa estava vazando a sedação. E ele estava se mexendo muito. Aí chamei o médico, eles arrumaram. E aí tentaram ir abrir o outro lado do pescocinho dele para colocar o sangue. Não conseguiram, aí acharam melhor colocar no pezinho. Aí foi aí que começou. Isso começou umas 10 horas da noite. Acho que era umas 3 horas da manhã que começaram a conseguir colocar o sangue nele. Aí eles estavam aspirando ele começou a vomitar, vomitou tudo no bercinho dele, tiveram que trocar. E eu pedia para Deus, andava para um lado para o outro, não tinha mais ninguém lá. Tava eu, uma enfermeira e um médico, e eu percebi, nossa, eu estou sozinho, né? Não tem com quem pedir ajuda. Até pensei em ligar para a Renise, mas falei, se eu ligar, vou deixar ela mais desesperada ainda. E foi a hora que eu sentei, pedi para Deus, pedi muito para Deus. Aí realmente o sangue conseguiu ir pelo pezinho. Aí conseguiram dar o sangue nele e ele estava muito grande, estava muito com a cara muito inchada. Aí eu lembro que depois que tiraram o sangue dele, ele mexeu o pé, estourou também, vazou sangue para tudo que era lado. Aí limparam ele, conseguiram, vomitou, aí conseguiram colocar a sedação dele pelo pé, e aí eu deitei do lado da incubadora, tinha uma cadeira assim que a gente ficava lá dormindo, e aí de manhã eles iam fazer exame de sangue para ver se estava tudo bem para desentubar ele. Aí eu lembro que as enfermeiras chegou para fazer, e sempre que eu sou meio chato assim, né? Sempre que eles descobriam ele, a enfermeira saía, eu voltava lá e cobria do meu jeito, arrumava ele do meu jeito, via se estava tudo certinho. E esse dia eu não levantei, que a enfermeira foi lá, eu fiquei deitado só pedindo para Deus. Falei, nossa, por favor, dá tudo certo, e orando bastante. E aí a enfermeira não conseguia tirar sangue dele para fazer o hemograma, para ver se ia conseguir desentubar. E aí eu pedi para Deus, eu só vi ela falando, conseguimos. Aí já deu horário que a Renise chegava, que ela chegou às 7 horas da manhã, e eu fui embora. Aí quando eu voltei, à tarde ele já estava... Nossa, eu orei muito mesmo. E aí quando eu voltei à tarde, ele já estava desentubado, já estava sem o catéter, já estava sem nada, já fora da incubadora, e não estava inchado, ele estava normal, assim. Nossa, eu dei um abraço nele, beijava eles, né? E ele só estava com um negocinho no pé. Mas até então a gente realmente não sabia o que poderia ter causado aquilo. Fora isso, né, a gente eu esqueci de falar, o plantão do médico troca toda hora o plantão na UTI, a gente ficou desesperado. E tinha um pediatra que cuidou dele a primeira vez, eu até liguei para ele estava nos Estados Unidos, ele falou que não tinha como, né, fazer nada, mas mesmo assim ele ligou no hospital, viu o que ele tinha, e aí a gente chegou, tá desesperado, ligamos para esse pediatra, e falamos, quando ele voltou, eu falei para ele, doutor, a gente precisa do senhor lá, até falei para ele, quanto o senhor quer para cuidar do meu filho, né? Ele olhou para mim e falou assim, não precisa nada, eu quero ver ele bem. E foi lá e acompanhou. E ele olhou para ele, e ele tinha pedido até um exame do pezinho. Quando a criança nasce, dá para fazer um exame ampliado. A gente tinha pedido esse exame, eles ficaram de mandar esse exame para nossa casa, mas a gente então esquecemos do exame, né? E ele falou que precisava desse exame e não tinha chego. Aí liguei no hospital, fui lá, até a Miriam que conseguiu para a gente o exame, e para ver o que ele poderia ter. E aí no exame não indicava nada, ele falou, vou pedir esse exame, vou mandar para São Paulo, demora 1 semana para ficar pronto. E eles mandaram esse exame para São Paulo, quando voltou o exame, eles fizeram o exame errado, não fizeram o exame que a gente precisava saber. E aí o médico falou, não vou esperar mais, vou tratar ele como se fosse uma hiperplasia adrenal, porque ele estava perdendo todo o sódio do corpo. E começou a dar corticoide para ele, né? E aí foi aí que ele começou a melhorar. O médico, mesmo ele olhando, eles achou que era isso e não ia esperar mais 1 semana para começar a tratar. E aí foi quando ele começou a melhorar. E aí a gente
procura saber, né? Eles estavam falando que ele estava antes disso com infecção generalizada, e o índice de mortalidade, a gente começa a pesquisar, não conhece, é muito grande. E aí que a minha fé aumentou mais, né? Que a gente começou a orar, pedir para Deus, e alguns médicos falavam que se realmente fosse isso, ele ia ter que tomar corticoide pro resto da vida, né? Ia viver como uma criança normal, mas... E aí eu falei, não é isso que eu quero. Quero que ele fique bem, que não precise ter nada, né? E aí eu sempre pedia para Deus, e teve um dia lá que ele teve uma melhora, que depois tiraram a tubação, e tiraram tudo dele. E ele ficou no hospital e estava super bem. E aí eles depois transferiram a gente lá para o outro hospital Ipiranga para ficar um dia de observação, e depois a gente teve alta. Depois de 17 dias na UTI. Então foi 17 dias assim, bem difíceis, né? Até o pastor, chamamos ele para fazer uma oração também, ele chegou aí, e depois a gente queria saber o que realmente tinha acontecido. Aí fizemos mais alguns exames, acho que 2 semanas atrás, levamos no endócrino, e o endócrino falou que talvez poderia ser isso, né? Porque ele estava tomando a medicação, mas tirou a medicação, ele melhorou normal, e aí a gente levamos no pediatra, o pediatra falou que poderia ter sido isso, e aí a gente retornamos no endócrino, o endócrino falou que ele não tinha mais nada, falou que tirou a medicação, ele não passou mal, e que ele estava super bem. E alguns exames deram alterado por causa da medicação, e falou que não tem mais nada. Aí voltamos no pediatra de novo, e o pediatra também é cristão, né? Ele falou assim, a gente procura querer saber o que aconteceu, né? Mas tem alguém lá em cima que ajudou vocês. Então a gente queria testemunhar isso aí, que foi 16, 18 dias, nossa, muito difíceis, mas que a minha fé se renovou, e eu aprendi a orar mais ainda, e eu quero agradecer a igreja que tem orado pela gente. Obrigado. Amém. Vou falar rapidinho. Só queria fazer uma observação de que quando a gente veio e apresentou o Breno aqui na igreja, a gente já ficou assim pensando, tem que ficar firme na fé, porque o inimigo ele ronda, ele está a todo momento querendo pegar alguma coisa, alguma fraqueza nossa, né? E infelizmente aconteceu tudo isso, mas a gente sabe que é porque Deus permitiu que isso acontecesse. Graças a Deus ele está aqui, está bem. E eu queria, a observação é que, assim, tudo que acontece de ruim na nossa vida, às vezes a gente, uma simples discussão, uma simples coisinha errada, ruim que aconteceu na nossa vida, às vezes a gente acha que é coisa boba da vida, do dia a dia, mas não é. As coisas ruins que acontecem realmente é do inimigo, né? É da coisa ruim, é daquela, né, que a gente não costuma falar, do diabo, do Satanás, realmente é. A gente não tem costume, né, de falar, mas é. Então, foi só a gente apresentar o Breno aqui na igreja que as coisas começaram a acontecer, né? E no comecinho, a gente viu que era só um simples vômito. Aí a gente pensou, é refluxo, alguma coisinha simples, né? E ali foi se agravando o vômito, aí começou diarreia, aí UTI, e aí a gente, lá na UTI, começaram a acontecer várias coisas, né? Teve negligência também de médico, uma coisa assim que muito horrível que aconteceu lá dentro da UTI, e ele realmente piorou por causa da negligência do médico, da enfermeira. Ele ficou muito mal, ele emagreceu demais, ele ficou bem feinho, assim, com o olho fundo, sabe? E a gente não querendo acreditar que realmente as coisas ruins iriam permanecer. Mas
em momento de fraqueza, que acontece mesmo, eu tive esse momento de fraqueza, eu lembrava assim, puxa, eu achei que eu só ia para o médico tomar um remedinho, que ele ia tomar um remédio e ia melhorar. E agora eu estou aqui na UTI. E agora ele está tendo apneia e ele pode ter algum sangramento no cérebro por causa disso. E agora está entubando o menino, agora está na incubadora. Então, assim, só que isso era momentâneo. Logo depois, eu já recorri a Deus, eu sabia que Ele estava ali comigo, estava com a gente, toda a igreja estava com a gente, a família toda. Então, a gente se renovava com o Senhor, graças a Deus. Ele estava a todo momento com a gente. E o Sonori foi lá fazer uma oração. E ele fez uma oração para o espírito da morte ir embora. Que ali ele não tinha vez. Que o Breno era do Senhor. Que ele veio para mostrar, para nos ensinar, para nos edificar, né, para transformar a vida de muitas pessoas. E no momento que o Seu Nori fez a oração, ele é uma criança muito risonha, muito sorridente. E por vários dias depois que a gente entrou na UTI, ele não teve mais esse sorriso, né? E assim que o Seu Nori fez a oração, ele deu o primeiro sorriso. Aí a gente viu que a força da oração que estava ali, a força da nossa fé que estava ali, né? Então, eu queria reforçar que a cada coisas ruins que acontece, realmente é do inimigo, a gente não pode duvidar disso. Só que a gente não pode duvidar da nossa fé e saber que o inimigo está ali, mas se a gente está com o Espírito Santo, ele não nos atinge. A nossa fé é maior e nos protege sempre. E hoje a gente está aqui, eu estava com muita saudade da igreja. Eu senti muita falta de todo mundo. E eu vejo que é pela glória de Deus. Todos nós somos filhos dele. E Deus deu o Breno para a gente cuidar. E a gente está dando de tudo. Só que o maior valor que a gente pode dar para ele é o ensino de Deus. Está dentro da igreja. Não ser uma pessoa igrejada. Igual ouvi abrir uma palavra e ele leu isso reforçou a gente, né, para a gente não ser uma pessoa igrejada. E é isso que é o maior valor que a gente tem para dar para o nosso filho, né? Queria agradecer as orações, a fé de todo mundo, né? As pessoas que ajudaram, pessoas assim que a gente nem conhece e que orou por nós. Eu agradeço muito, honro muito todas as pessoas e agradeço a Deus imensamente. A gente não tem como agradecer, né? E é isso, gente. A gente está aqui e confiem nele. A gente está aqui dando nosso testemunho para que nós e a cada um de vocês acreditem mais em Deus, porque Ele é poderoso, Ele é maravilhoso. Amém. Amém. Deus abençoe, viu? Só queria falar mais uma coisa que eu lembrei. Assim, né? Eu acho que não existe maior por um filho, né? Então a gente procurou fazer de tudo por ele. Nossa, teve um dia que eu liguei para a Miriam de madrugada pedindo ajuda pro Jean, porque a gente estava desesperado e não sabia o que fazer, né?
E uma coisa que eu senti, assim, quando a gente estava na UTI, que não era só a gente, eram várias crianças, né? Às vezes, eu não sei se algumas pessoas já devem ter sentido isso que eu senti, né? Quando a gente compra um presente que vai querer dar, que nem eu compro um presente para a Renise que eu sei que ela vai gostar muito, eu quero dar, e eu sou muito ansioso, eu não vejo a hora de querer dar esse presente, e quando eu dou, eu falo, nossa, que legal, ela gostou, né? E teve um dia que eu estava na UTI, entrou um nenenzinho menor que o Breno, mas bem pequenininho mesmo, tudo entubado já. E, nossa, eu vi passando na minha frente, assim, cheio de médico em cima, eu fiquei desesperado, né? Aí depois a Renise trocou comigo, eu senti que, falei, nossa, eu preciso fazer alguma coisa, eu não sou médico, não vou fazer nada com a criança. Mas aí tinha uma porta na saída da UTI, que aí a Renise entrou e eu fui sair. Eu vi os pais da criança chorando muito. E eu olhei e falei, preciso fazer alguma coisa, né? E eu fui até eles, dei um abraço, falei, calma, pede para Deus que Ele me ajudou, vai ajudar vocês. Amém. E eu senti um negócio tão forte no meu coração, assim, mas uma coisa que, nossa, aí ele começou a conversar comigo, esse rapaz, e ele falou, nossa, obrigado, porque eu não sei o que está acontecendo lá dentro, meu filhinho entrou, tem 2 meses, eu não sei o que está acontecendo, você viu? Eu falei, ele está numa sala de isolamento, eu fiquei por lá, tentei passar um conforto, né? Mas depois que eu falei com ele, nossa, eu senti um alívio no meu coração, assim, parecia que eu tinha dado um melhor presente para alguém. E uma coisa que eu falei para a Renise, nossa, eu preciso fazer mais isso, assim, porque é uma coisa, nossa, parecia que eu estava dando um presente e a pessoa tinha gostado, né? Então, uma coisa legal que aconteceu também, que eu tinha esquecido de falar. Amém. 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 Deus abençoe, viu? Amém. Vou chamar a Sandra e o Jó agora. É um prazer tê-los de novo, viu? Vinícius, Renise, estava com saudade de vocês. Vocês estão menos nervosos, né? Tá nervosinho também? Bom dia a todos. Acho que algumas pessoas não me conhecem, mas como diz o William, né, eu sou agregado aqui da igreja desde janeiro de 2013. Então eu estou aqui para convidá-los, né, para o nosso casamento. Acho que a Sandra tem o dom de misericórdia, pastor. Isso eu descobri hoje, entendeu? Então ela aceitou o convite, né? E a gente vai... Isso. A gente vai casar. Então a gente queria convidar vocês, como diz em japonês, yoroshiku onegai shimasu. Os detalhes, né? As mulheres gostam mais de detalhes, então eu vou passar isso para Sandra. Obrigado. Bom dia. Quando a Amanda... Estou nervosa também, viu, Vinícius? Quando a Amanda orou hoje, ela falou sobre as promessas do Senhor que se cumprem, né? E, assim, há mais de 10 anos atrás, o Senhor me deu essa promessa, né? Através do dom de uma irmã, né? A irmã tinha falado que eu iria casar e queria ser com um servo de Deus. Eu tive essa promessa e ela ficou guardadinha lá, né? E se passaram tantos anos, e no tempo do Senhor, o Senhor trouxe o Jó aqui para Mogi para a gente estar seguindo esse caminho, né? Então o Senhor é aquele que cumpre a promessa, né? Amém. Então a gente vai estar casando, né? E a gente queria que vocês participassem com a gente nesse momento. Vai ser no dia 5 de julho, às 19 horas, lá na Casa da Árvore, que é aquele caminho ali para Mogi Bertioga. Os detalhes estão aqui. Então, a igreja está convidada para participar com a gente nesse momento. Ok? Só vou pedir para estar confirmando, por questões do buffet, tudo está confirmando até o dia 15 de junho agora. Ok? Acho que é só isso, né? Obrigada, gente. Parabéns, Deus abençoe. Ok, vou chamar a Noemi então, para os avisos. Bom dia. Quantas emoções hoje, né? Intenso. Mas a gente vê a graça de Deus com o Breno, mesmo com a nossa irmã Sandra, né? Nossa parceira, nossa companheira, e a gente se alegra com vocês. A gente quer dar boas-vindas para a Maylin. Onde está a Maylin?
Ah, Maylin, seja bem-vinda. Anne também, sejam muito bem-vindas, viu? E Kazuko Miyazaki, né, que está nos visitando também. Ali, achei. Muito prazer. Deus abençoe vocês, sejam sempre bem-vindas. A gente também queria avisá-los que no dia 7 de junho, no próximo sábado, das 9 às 14 horas, vai haver um bazar beneficente na igreja Holiness de Itaquera. Então, nós somos convidados. Eu vou deixar fixado ali atrás, tá? Então, quem desejar participar, igreja Holiness de Itaquera. E aviso, a gente, no próximo sábado, a gente tem um jantar de casais, né? Então, aqueles que ainda não adquiriram os convites, vocês podem pegar com a Dilene lá atrás. A gente vai ter uma equipe aqui na igreja cuidando das crianças, né? Então, enquanto os casais estiverem ali no salão da CPP, as crianças vão estar sendo cuidadas, ministradas, né? Vão ter pessoas servindo aqui na igreja, abençoando as crianças também. Então, todos vocês estão convidados. Tá bom? É isso, né? Estamos convidados para um cafezinho ali. Deus abençoe.